Olá, o meu nome é Paulo Cogos e ontem foi dia 8 de março. Por isso, gostaria de desejar aos meus telespectadores um feliz dia de São João de Deus, um dos grandes santos da igreja, padroeiro dos hospitais e dos doentes, e que durante a sua vida santa de oração e penitência ajudou a curar muitos doentes mentais. E em homenagem a São João de Deus, eu dedico esse vídeo a combater uma das piores doenças mentais que acometem o nosso tempo, que é o feminismo. Ontem as feministas não se lembraram do dia de São João de Deus. Elas comemoraram uma armadilha promovida por engenheiros sociais, conhecida como Dia Internacional das Mulheres. E os homens caíram na mesma armadilha, ou talvez má fé, e as parabenizaram por essa armadilha que vitimiza toda a sociedade, principalmente as mulheres. Um rápido parênteses, gostaria de agradecer aos meus apoiadores no Apoia-se e comunicá-los que esse mês ainda eu vou encomendar os livros para os grandes doadores, aprontar o meu artigo sobre o comunismo na Romênia e os 2 vídeos a favor da automação industrial e contra o distributivismo. E agora voltemos a falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, essa palhaçada. O que mais se vê por aí nessa data tão enfadonha é homem que chega pra mulher e fala: "Ai, feliz Dia Internacional das Mulheres", que coisa mais enfadonha. É um clichê ridículo, mas pior que isso, é uma armadilha. O cara que fala um negócio desse, primeiro que ele é mal informado, na melhor das hipóteses. Ele não enxerga que isso é uma armadilha da ONU contra as mulheres, os comunistas. Ou então o cara é um cafajeste, né? É aquele cara que quer pegar a menininha, né? Ele chega lá, e aí, gatinha, feliz Dia Internacional das Mulheres. Tá querendo pegar o cafajestão, abre o olho. E aí, tem a pior raça do universo, as criaturas mais deploráveis do mundo, que são os manginas, os cuckolds, os feministas, nem a mãe deles gosta deles. Que chegam lá todos obsequiosos, com medinho. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Ô animal! Você tá louco? Acorda, seu paspalho! O cara tem medo do quê? A função do homem é não ter medo de nada e proteger a mulher, não ter medo nem delas mesmas. As feministas vão ter ataque histérico? Vão. É o que elas fazem da vida, tem ataques histéricos. Você vai se acovardar por causa de mimimi de feminista? Pode me xingar à vontade aqui, mas a função do homem é proteger a mulher, que é o sexo frágil. Machista, opressor! Pode xingar à vontade, meu canal não é feito pra ter like, o meu canal não é feito pra evitar processo, meu canal não é feito pra ter view, isso aqui é pra falar a verdade, doa a quem doer, eu não sou feminista, eu não sou cuckold. E caio dentro, que vem el toro! Vou falar mesmo. Dia Internacional das Mulheres é uma armadilha dos globalistas, dos engenheiros sociais contra a mulher. Vejam. Deus instruiu Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 15, guardarás o jardim do Éden. Ou seja, era para o Adão guardar tudo o que tinha no jardim do Éden, inclusive a mulher. A mulher, Eva, foi a primeira feminista da história. Ela foi lá escutar a conversa fiada da serpente, que era o demônio, né? Não, come o fruto, você não acha que Deus é muito rigoroso? Aí a Eva, feministamente, Deus mandou não comer nem encostar no fruto. Corra como eu sou oprimida. Deus mandou não comer, ele não falou nada de não encostar. Dali a pouco ela já ia falar que não pode nem olhar pro fruto, né? Quer dizer, olha como eu sou vítima da sociedade machista, opressora e patriarcal. Aí ela foi lá e pegou o fruto. Qual era a função de Adão? Adão tinha que chegar lá, arrancar o fruto da mão da Eva, dar um tiro de 12 na serpente e falar: não quero te ver perto dessa árvore de novo e quem manda aqui sou eu. Tá? Isso seria uma prova de amor a Eva. Mas o Adão não deu uma prova de amor. Ele deu uma prova de cuckoldice. Sim, o Adão foi um cuckold. Aí ele foi na conversa da Eva. E aí o pecado e a morte entraram no mundo. Então o papel do homem não é ser popularzinho. O papel do homem é instruir pela via correta. E é o que eu vou fazer nesse canal aqui. Lembre-se, o Dia Internacional da Mulher é uma fachada para difundir propaganda feminista, propaganda abortista, que são os piores inimigos da mulher. Agora eu vou falar da história nefasta e aterradora do Dia Internacional da Mulher. Se você perguntar para uma feminazi padrão qual a origem do Dia Internacional das Mulheres, ela vai com aquele papo lá: ah, foi uma revolta por causa daquele incêndio que aconteceu em 1857 numa fábrica e as operárias morreram queimadas, vítimas da sociedade machista, opressora, capitalista. Mentira! Mentira inventada por comunistas na Alemanha Oriental na década de 1960. Uma pesquisadora chamada René Coté, canadense, fez uma intensa pesquisa sobre isso e não encontrou uma única referência histórica documental a respeito desse incêndio. Essas
feministas que fabricaram esses factoides se basearam em fatos históricos semelhantes para a mentira não ficar tão descarada assim. Mas o fato é que a primeira proposta para um movimento de Dia Internacional das Mulheres começou com uma psicopata chamada Louise Zietz. Ela foi responsável por criar um partido que deu origem ao Partido Social Democrata Alemão. O Partido Social Democrata Alemão, ele é comparável em nível de malignidade ao Partido Nacional Socialista ou nazista. Um dos seus mais odiosos membros é Helmut Schmidt, responsável pela Associação para a União Monetária da Europa, ou seja, o euro, que eu chamo de Quarto Reich, e que está gerando toda essa tragédia econômica do euro na Europa. Então, vejam como existe uma correlação direta entre socialismo fabiano e feminismo. Quem levou a cabo essa ideia de Dia Internacional das Mulheres foi uma outra psicopata chamada Clara Zetkin, também alemã, membro do Partido Comunista. A colaboradora dessa tal de Zetkin é mais famosinha, é uma psicopata feminista chamada Alexandra Kollontai. Muita gente aí deve conhecê-la. Em suma, eram duas madames que nunca trabalharam na vida e que foram responsáveis por fabricar muitas das confusões históricas a respeito da origem dos fatos. Elas queriam fazer parecer que o Dia Internacional das Mulheres é um movimento de origem operária das trabalhadoras, mas não. Ela tem origem nessas duas madames que nunca encostaram a mão num rolo de macarrão, quiçá numa enxada. Nunca trabalharam na vida. Elas queriam que o Dia Internacional das Mulheres fosse comemorado no dia 19 de março, em homenagem à Revolução de 1848 na Alemanha, que começou nesse dia, e que tinha como uma das suas principais bandeiras o pan-germanismo, ou seja, um Estado socialista gigantesco. Vejam mais uma vez a correlação entre feminismo e socialismo. Além disso, elas eram sufragetes, defendiam o sufrágio feminismo, que é uma ideia absurda, vou explicar por quê. Para começar, votar não é um direito. Votar é crime. O voto democrático pode ser definido como o controle da propriedade privada por uma massa de não proprietários. E diga-se de passagem, uma massa manipulada por engenheiros sociais. É a pior forma de comunismo possível e imaginável. Então eu sou contra a mulher votar? Sim, mas eu também sou contra o homem votar. Porém, o voto feminino é extremamente tóxico. Isso porque o homem e a mulher possuem naturezas distintas, ontologias distintas. O homem tende a preferir os perigos da liberdade, os mares tempestuosos da autonomia, enquanto a mulher procura um ponto de referência, uma segurança, uma estabilidade. Você vê que o homem se recusa a perguntar o caminho e quer testar as suas habilidades navegacionais do trânsito, enquanto a mulher quer logo colocar no Waze. Isso no âmbito familiar é muito útil. O homem precisa ser ousado para caçar, enquanto a mulher precisa ter uma família estável e segura. Essa divisão de trabalho é saudável, tem a ver com biologia evolutiva, mas na política isso pode ser extremamente tóxico. O Estado vende uma ilusão de segurança, é completamente ilusório, claro. O Estado se coloca como um referencial moral, tomando o lugar de Deus, principalmente o Estado democrático, com seu laicismo pós-revolucionário francês. Dada a natureza maligna do Estado, ele sempre se coloca, falsamente, diante do homem, como uma referência moral e material. O mal convence pelo bem. E o homem cai nessa armadilha há mais de 7.000 anos, por isso que o Estado existe. O Estado democrático é ainda pior, ele vende a ilusão de representação e vontade. Ele faz parecer que é da vontade do homem esse arcabouço de escravismo que nós vivemos. O homem, portanto, não é imune, mas na mulher esses efeitos são potencializados, porque a mulher é mais emocional do que o homem. Isso não é, de forma alguma, um traço de inferioridade da mulher. Pelo contrário, muitas vezes as emoções podem nos salvar da própria limitação da nossa razão. Se houver uma hierarquia, as emoções ordenadas são superiores à razão, estando abaixo apenas da fé, que é para todos. Mas as emoções desordenadas são perigosas e devem ser controladas e dominadas pela razão. Mas no campo da política, o demônio estatal trabalha principalmente com o desordenamento das emoções e com a sublimação da razão. Por isso as mulheres são extremamente vulneráveis à propaganda estatal e política. Por isso que desde que elas começaram a votar, a sociedade caminhou de maneira quase que desenfreada em direção à esquerda. Se só os homens votassem, nós também caminharíamos para a esquerda, porque a democracia tende, pela sua natureza nefasta, à esquerda. Mas as mulheres potencializam isso. Eu quero deixar claro aqui que a culpa não é da mulher. A culpa é da maneira como o sistema é desenhado. Ele é projetado para acumular poder. E o Estado trabalha isso vendendo, falsamente, a ideia de estabilidade.
as mulheres têm uma tendência a buscar emocionalmente a estabilidade. Mas vejam que a estabilidade do Estado é falsa. Ela não é a estabilidade da segurança, mas aquela resultante da morte de tudo que é humano, de uma homogeneização pasteurizada onde todas as interações estão controladas pelo sistema. Essa estabilidade não é de forma alguma desejável. E é claro que nenhuma mulher decente deseja isso, mas a busca emocional da estabilidade por elas acaba gerando isso. Agora, quando as mulheres não estão inseridas nesse sistema maligno, mas quando elas estão fora da política, elas, pelo contrário, podem ser superiores ao homem e salvar a sociedade desse destino. Quando libertas das contradições e da ilogicidade do jogo de incentivos políticos, a mulher salva o homem. Quando ela está protegida contra a autodestruição do processo político que acomete aquele que vota, aquele que participa da política, a mulher é capaz de elevar a humanidade inteira. Ela chega a ser superior ao homem. Você imagina lá o sujeito indo votar, pensando que sacanagem que ele vai fazer na eleição para ter um ganho de curto prazo através de lobby. E a democracia é justamente isso. É uma guerra de todos contra todos, onde cada um é levado a pensar a curto prazo, ganhos pessoais, egoísmo crasso, gerando essa tragédia dos comuns societal. Mas aí quando esse cara chega em casa, ele vê a mulher dele o recebendo com todo o amor, cuidando das crianças, aquela criatura mais sublime do que ele, externa a todo esse jogo de maldades, ele para pensar a longo prazo. Ele vê que nem só de pão vive o homem. Que há mais nessa terra que vale a pena do que esse leilão antecipado de bens roubados, como Mencken definiu a eleição democrática. Em seguida, esse homem vai usar a razão para ver que a democracia, no final das contas, prejudicará a sua unidade familiar. Ele vai querer defender a mulher que deposita uma confiança nele e não no Estado, já que ela está fora do sistema de voto democrático. E ele vai querer honrar isso, tornando a sua família uma unidade soberana. E usando a razão, ele vai ver que a democracia é a antítese da soberania da família. Em suma, as virtudes femininas poderiam salvar a humanidade contra esse sistema político maldito que foi criado por homens. Mas infelizmente elas não deram valor às próprias virtudes e se deixaram arrebanhar pelo sistema, tornando as coisas ainda piores. Voltando a falar da história do Dia Internacional das Mulheres, essas marchas de mulheres foram utilizadas por vários movimentos comunistas em diversas partes do mundo da maneira mais covarde que vocês possam imaginar. Era uma estratégia experimental que colocava as mulheres na linha de frente dos movimentos revolucionários para fazer com que elas apanhassem no lugar dos homens. Mas, por outro lado, os soldados e policiais do regime vigente, czar, por exemplo, teriam mais reserva moral para bater nelas. Então elas foram usadas como bucha de canhão literalmente, e ainda por cima partindo de uma premissa que refuta o feminismo hoje. As feministas falam que o homem é inimigo da mulher, que o homem oprime a mulher, que o homem é privilegiado, mas elas partiram na época da correta premissa de que o homem tem um freio moral para bater em mulher. Os soldados realmente ficavam acanhados de bater em mulher. É verdade, olha a contradição do feminismo aqui. Vejam agora a timeline. O primeiro Dia Internacional da Mulher, no 8 de março, aconteceu em 1909 nos Estados Unidos, promovido pelo Partido Socialista da América. Depois, em 1910, em Copenhague, na Dinamarca, durante o encontro da Segunda Internacional. É coisa de comunista mesmo. Depois, em 8 de março de 1917, na Rússia, evento ao qual Trotsky se referiu como marco inicial da Revolução Bolchevique. Lenin e Alexandra Kollontai fizeram desse dia um feriado na União Soviética. Alexandra Kollontai, por falar nisso, ela era tão psicopata que ela defendia o amor livre e o fim da família. Ela dizia que o socialismo soviético era privatista demais porque preservava a instituição da família. E para ela a família tinha que ser totalmente abolida. O casamento para ela devia ser abolido. Até mesmo Karl Marx disse que se isso acontecesse, haveria uma coletivização da mulher e ela seria entregue a uma prostituição coletiva. Até Marx disse que esse tipo de socialismo feminista já era demais. O esquerdomacho consegue ser menos pior que a feminista. O esquerdomacho comunista é inimigo da humanidade, portanto é inimigo da mulher. Mas ele não tem essa vendetta especial contra a mulher que a feminista tem. Mulheres, não queiram ficar na mão de outras mulheres. Essas feministas conseguem ser pior que o esquerdomacho. Na Tchecoslováquia, o Dia Internacional das Mulheres substituiu o Dia das Mães, porque os comunistas falavam que o Dia da Mãe é um negócio burguês, familiar, cristão, tem que ser substituído.
Agora vejam a ironia da coisa. As mulheres operárias eram escravizadas, obrigadas pelo regime a montar os preparativos do Dia Internacional da Mulher. Então essa data escravizou as mulheres. E no Ocidente essa praga entrou em 1977, patrocinada pela embaixadora do demônio na Terra, que é as Nações Unidas, a ONU. Agora, vejam que essa truanice de Dia Internacional das Mulheres é muito popular aqui no Brasil, que é tudo oba-oba, é tudo festa, é tudo carnaval. Mas como muito bem lembrou Carolina Orlandi, num excelente artigo sobre o tema, a população dos países que passaram pelo pesadelo vermelho rejeita essa data, por associá-la corretamente aos regimes totalitários. Lá na República Tcheca, essa data voltou a entrar em voga em 2004 por pressão do Partido Social Democrata, né, para variar, e dos canalhas da União Europeia, os piores bandidos, sempre os globalistas, sempre os pan-germanistas. Na Polônia, o símbolo do Dia Internacional das Mulheres era o cravo que as mulheres recebiam. Nenhuma mulher que se preze na Polônia gosta de receber essa porcaria desse cravo por associar ao comunismo. Ou seja, se você é uma mulher que se preza, uma mulher decente, a resposta correta quando algum babaca vier falar pra você Feliz Dia Internacional das Mulheres é para trás, inditoso feminista! A ideia desses globalistas canalhas que estão por trás dessa data é escravizar a mulher. Saiba que quando você deseja Feliz Dia Internacional da Mulher para uma mulher hoje, você está desejando o mal dela, porque esses globalistas vendem uma falsa ilusão de liberdade. Mas como bem disse o padre Paulo Ricardo, a liberdade da mulher, na verdade, transformou-se numa prisão. Hoje ela se vê presas a estereótipos ditados pela agenda feminista, cujo maior objetivo é destruir a essência da mulher, igualando-a ao homem. Eles promovem a destruição da mulher. Ah, mas as grandes empresas ajudam a promover o Dia Internacional da Mulher. Por que você fala que é uma coisa de esquerda? Porque as grandes empresas são de esquerda. Elas querem uma sociedade consumista, onde os pequenos empresários sejam esmagados pela regulação estatal. E lembre-se, o consumismo é ruim para a economia. Capitalismo de verdade é sobre produção. Quem promove consumismo é o comunismo que queima capital. Voltando à questão do feminismo, o método usado pelos engenheiros sociais é a alienação da inteligência. Os soviéticos praticavam a sua engenharia social promovendo uma propaganda ideológica que obrigava a inteligência local dos respectivos países a concordar com certos dogmas usando palavras bonitas como liberdade, igualdade, direitos, e assim todos eles se alinhavam à agenda soviética. A metodologia soviética continua hoje piorada na democracia. A mídia, as grandes corporações e a universidade procuram doutrinar a sociedade em todos os seus aspectos. Há uma totalitarização dessa metodologia soviética que nos leva a uma potencialização da alienação da inteligência local. É por isso que é raro ver alguém atualmente questionar a dogmática satânica do feminismo. A nossa cultura ainda guarda alguns resquícios da cultura judaico-cristã e por isso deveria estar melhor blindada contra essas armadilhas, mas ainda cai nelas. Eu vejo páginas católicas postando Feliz Dia Internacional da Mulher com a imagem da Santíssima Virgem Maria. Isso chega a ser sacrílego. Nós deveríamos, como é do feitio das virtudes masculinas, questionar e enfrentar esses demônios. Mas nós estamos nos curvando a eles, nos curvando a essa data consumista promovida por engenheiros sociais da ONU. Sábio era Norman Dodd, que expôs as armadilhas, os ardis da família Rockefeller e da família Ford numa entrevista. Ele muito bem disse que esses engenheiros sociais procuram infiltrar o modo de vida da sociedade para fazê-la mergir-se com o modelo soviético. E nós estamos nos aproximando desse totalitarismo propício a um governo de banqueiros, a um governo mundial desses canalhas. Mulheres, não sejam parte disso. Vocês não devem se contentar em imitar o homem. Vocês devem procurar imprimir no mundo as marcas das suas sublimes virtudes femininas. Dizia o Papa Santo João Paulo II em Evangelium Vitae que a mulher deve resistir às tentações demoníacas de tentar imitar o modelo masculino, como querem as feministas, na sua vil tentativa de apagar as saudáveis diferenças entre os sexos. Não é gênero, não, é sexo. As mulheres devem procurar imitar a Virgem Maria, a mais perfeita criatura que existe. Depois falam que a igreja é machista, né? A mais perfeita criatura que existe, segundo a doutrina católica, é Maria, uma mulher. Bem que as feministas tentam destruir essa ideia.
Elizabeth Cady Stanton foi uma feminista psicopata, como todas as feministas, que tentou destruir a fé. Falou mal do Antigo Testamento, falou mal do Novo Testamento e tentou criar uma seita demoníaca onde ela inclusive atacava o modelo mariano. Ela criticava a Virgem Maria. Como é que pode um negócio desses? Por isso, se você é cristã, você não pode ser feminista. O feminismo é a idolatria de Jezebel, mulher de Acabe, que desviava dinheiro para falsos profetas, como as feministas que acabam alimentando esses canalhas da ONU globalistas, que sacrificava crianças como as abortistas fazem. Mas nós devemos ler o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A mulher ainda poderá se salvar se ela cumprir os seus deveres de mãe. E não é apenas dar à luz biologicamente, mas ser mãe espiritual para sua comunidade. Aliás, em oposição ao feminismo e ao Islã também, que são os piores inimigos da mulher, a cristandade é a melhor amiga da mulher. Diferente do Alcorão, que manda bater na mulher por qualquer coisa, a Bíblia prega o amor e a dignidade. São Paulo, em carta aos Efésios, escreve que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vejam também a parábola de Marta e Maria, onde Maria é exaltada por ter escolhido beber das palavras sábias de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Marta se dedicou a fazeres puramente domésticos. O sociólogo Alvin Schmidt faz um bom contraste entre a maneira como a mulher era inferiorizada no mundo greco-romano, que via a mulher como inferior ao homem, até como uma coisa ruim, e a maneira respeitosa e digna como nosso Senhor Jesus Cristo tratou a samaritana em João capítulo 4. E esta maneira digna e honrosa com a qual a mulher é tratada na Bíblia influenciou toda a sociedade após o advento da cristandade. Justiniano revogou a pater potesta, que dava poderes absolutos do homem sobre a mulher. A cristandade acabou com costumes horríveis como queimar a viúva, alfabetizou as mulheres, deu a ela plenos direitos de herança e de propriedade e também de guarda das crianças. Vejam quantas santas mulheres, vejam a proporção grande até de doutoras da igreja, e vejam o Salve Regina, uma exaltação à mulher, totalmente diferente do mundo greco-romano. Vejam, por exemplo, Maria Agnese, matemática falecida em 1799, que foi a primeira professora universitária de matemática mulher apontada pelo Papa Bento XIV. Vejam Trótula de Salerno, no século XI, e Doroteia Bucca, mais tarde, que chefiaram cadeiras de medicina na Universidade de Bolonha, que era uma universidade católica. E vejam a Idade Média, que foi uma época de ouro para a mulher. A despeito das mentiras sobre a Idade Média que se conta nas escolas tomadas pelo MEC, a Idade Média foi o auge da humanidade. Peguem o livro As Mulheres nos Tempos das Catedrais, da historiadora Regine Pernaud, é brilhante. Essa historiadora nos mostra como as mulheres tinham pleno direito, na Idade Média, à instrução, a administrar e herdar as suas propriedades. E na Renascença, por outro lado, houve uma volta ao obscurantismo do Império Romano. Já o historiador Ian Mortimer nos mostra que as mulheres viúvas, na Idade Média, muitas vezes, herdavam os negócios do marido e se tornavam grandes negociantes e empresárias. Mas e a prima nocte que o rei podia ir lá estuprar a mulher do cara? E o cinto de castidade? A Idade Média era do mal. Isso é mentira de iluminista para difamar a Santa Igreja Católica. Não existia esse negócio de prima nocte na Idade Média e o cinto de castidade surgiu no século XIX, o século iluminado pelos iluministas. Conclusão, mais uma vez citando o grande Papa João Paulo II, a humanidade se manifesta em igual grau no homem e na mulher. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas homem e mulher são distintos. A mulher, inclusive, foi criada depois do homem. Por um lado, isso pode significar uma submissão àquele que foi criado primeiro. Por outro, a mulher está mais próxima do sétimo dia, o dia no qual Deus contemplou a sua criação. Ou seja, poderíamos até dizer que a mulher está mais próxima de Deus. Ela está mais próxima do dia do Senhor. O teólogo Hans Urs von Balthasar diz que mulher é aquela que responde. E diante da glória de Deus, nosso Criador, a humanidade deve dar uma resposta. Ou seja, a resposta é a mulher. Como foi Virgem Maria, a criatura mais próxima de Deus. Mas vejam que Maria submeteu-se às decisões de José naquilo que era de sua alçada, como por exemplo fugir de Herodes, fugir para o Egito e assim por diante. Esse é o modelo que as feministas querem combater. E com isso elas matam todas as virtudes femininas, que são até mais elevadas que a do homem. Não deixem que a feminilidade tóxica tome conta
Assim como nós não podemos deixar que a masculinidade tóxica tome conta. E masculinidade tóxica não é o cara que vai pra batalha e enfrenta os mouros. Isso é o dever do homem. Não faz mais que obrigação, inclusive. Masculinidade tóxica era aquilo que acontecia no século de Péricles, como dizia Ortega y Gasset. Aqueles caras gregos lá que desprezavam as mulheres. Isso é masculinidade tóxica. E a feminilidade tóxica, por sua vez, é o que essas feministas fazem ao desprezar o homem e, por conseguinte, desprezar a mulher também. Afinal, Deus nos criou para uma comunhão na diversidade. É preciso que as virtudes do homem e da mulher se complementem para que nós sejamos humanos plenos. Não aceitem a cisânia feminista, que quer dividir os sexos para conquistar a humanidade. Um abraço.